Namastê! Olá, meus amigos, tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta. Nosso vídeo prometido, o homem mais santo que já existiu. Antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Eu sempre gosto de repetir, nós não temos nenhum tipo de patrocínio. E nossos vídeos não são monetizados. Mas se você curte o vídeo, se você se inscreve no canal, você faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, você desperta aí o algoritmo do YouTube e faz com que as pessoas possam ver o nosso trabalho, possam receber a luz que nós estamos tentando transmitir. Se você ainda não conhece a nossa página no Facebook, vá até lá, Aleph Hofer. Procura também o nosso site na internet, mestrealeph.com. Todas as nossas mídias estão lá. E nós também temos uma lista no WhatsApp. Essa lista é interessante que você se inscreva nela. Você pode encontrar no nosso site, porque se você inscrever-se lá, você vai receber notificações independente de YouTube ou Facebook, porque nós vamos enviar para você na lista. Repetindo, eu sempre lembro, mas às vezes o pessoal esquece, eu não respondo na lista do WhatsApp, eu nem mesmo administro a lista. Apenas para o envio dos links, tanto de postagens no Facebook e os vídeos também no YouTube. O e-mail de contato, por enquanto, é novoaeon52@gmail.com. Gente, eu não tenho respondido, por enquanto, e-mails ali. Mas eu vou voltar a responder. Então, se você me enviou um e-mail e eu ainda não respondi, paciência, eu vou responder. Nós também disponibilizamos um outro e-mail, que era o Chamando 52, em decorrência daquilo que eu falei no nosso 51º vídeo dos 52 dias. Os e-mails ainda estão lá, e estes eu não estou respondendo, não é por falta de tempo, não. Estes eu não estou respondendo ainda porque não chegou o momento de fazê-lo. Mas se você lê o livro Fluam as Minhas Lágrimas, se você tem alguma conclusão, tem uma pergunta, tem algo que você queira dizer, envie para chamando52@gmail.com. Logo nós vamos retomar esse tema, tanto aqui nesse canal, como no canal que vamos inaugurar em breve, chamado Kabbalah Pop. Tudo bem? Dados os avisos, vamos então para o nosso tema. Bom, vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu espero esclarecer um pouco a relação entre a Teoses, o Centro de Estudos Teoses, e a filosofia e magia de Aleister Crowley. Na época do antigo templo sofiânico, uma vez eu falei um koan. Não sei, vocês que seguem o canal, a maioria de vocês deve saber o que é um koan. Quem não sabe o que é um koan, eles são ditos da sabedoria do budismo Zen, praticamente sem sentido. São ditos para meditação. Eles parecem absurdos porque transcendem a razão. Na ocasião eu disse, não falem mal de Aleister Crowley porque ele foi o homem mais santo que já existiu. Quem conhece a biografia do Crowley ou como a imprensa se relacionava com ele, principalmente a imprensa da Inglaterra vitoriana, um pessoal extremamente conservador e piegas, Crowley foi chamado de o homem mais perverso que já existiu. Claro que Crowley não era o homem mais perverso que já existiu, mas Crowley também não era, obviamente, não racionalmente o homem mais santo que já existiu, como eu disse naquele koan. Meu objetivo com o koan inicialmente era isolar a ação natural das pessoas ao saber coisas sobre Aleister Crowley, que Aleister Crowley transava em banheiros públicos dizendo que estava glorificando Pan, que Aleister Crowley queria empurrar seus discípulos a perderem a virgindade, porque considerava isso um problema, que Aleister Crowley deixou pessoas morrerem numa escalada a uma montanha por puro capricho, que ele tinha uma habilidade extraordinária de arrancar dinheiro das pessoas. Ao ouvir estas coisas, nós temos a tendência a fazer um julgamento que ele é um julgamento do nosso ego, mas ele não é um julgamento de sabedoria. Ele pode ser um julgamento dentro de um quadro moral correto, mas ele não é o julgamento a partir da sabedoria. Então eu não queria que meus
alunos na época julgassem Crowley fenomenicamente. Aí você pode dizer, mas você falou um monte do Crowley, você xingou o Crowley, você zombou que o Crowley comeu as fezes da mulher escarlate dele. Zombei, zombo, continuarei a zombar. A partir de um ponto de vista que é aquele pelo qual eu pretendo guiar esse vídeo. Meu objetivo com esse vídeo não é apenas explicar o Koan, que também é o título do vídeo, mas principalmente mostrar que o caminho de Aleister Crowley não pode ser seguido. Que Crowley não veio para estabelecer seguidores, ainda que ele o tenha feito, ainda que ele tenha recrutado discípulos, ainda que ele tenha construído uma ordem, inaugurado a abadia, que esse não era o caminho dele. Então eu separei aqui, em homenagem à besta do Apocalipse, 6 tópicos. E eu pretendo falar, obviamente que não exaustivamente desses 6 tópicos, explicando o que eu quero dizer com o homem mais santo que já existiu. Primeiro ponto. Crowley extraiu luz do pecado. Antes de explicar o que Crowley fez, e por que ele fez e como fez, eu vou explicar um conceito cabalístico. A Kabbalah nos ensina que nenhuma coisa existe sem luz. Sem a luz, coisa nenhuma pode existir. Nenhuma coisa boa, nenhuma coisa ruim. Se aquilo existe, a força para que aquilo exista é a luz divina, é a própria substância de Deus. Essa luz divina existe inclusive no pecado, existe inclusive no mal. A missão do cabalista é extrair a luz. Para os cabalistas judeus, extrair a luz, reconectando o nosso mundo, o mundo inferior, com os mundos superiores, através do cumprimento ou do desvelar das mitzvot, das mitzvah, dos mandamentos. Por meio das orações, por meio das kavanah, que são as meditações, o cabalista eleva as luzes desse mundo, um tzadik eleva as luzes deste mundo e as conecta aos mundos superiores. Mas houve na história da Kabbalah, e o Centro de Estudos Teólogos se inspira, se ancora com a nossa Kabbalah messiânica em algumas figuras cabalísticas que disseram o contrário. Sabbatai Zevi, Natan de Gaza, Jacob Frank, foram alguns cabalistas que, tomando um dito do Talmud, procuraram extrair luz do pecado. Quem já pesquisou um pouco sobre religião e misticismo, já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes, a salvação através do pecado. Pô, mestre, agora já era, né? Desculpa, gente. O Aleph, né? Só para reafirmar, se você não viu meu vídeo aí, porque deixei o título mestre, o Aleph agora extrapolou. Como assim salvação através do pecado? Eu vou ler um trecho de um livro do Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo. É um livro chamado Hassidismo e o Homem Moderno. Vejo que o Baal Shem Tov, quer dizer, um cara super ortodoxo, né, o fundador de uma linhagem extremamente ortodoxa da Kabbalah e do judaísmo, veja só o que ele diz sobre pecado, luz, glória de Deus. A glória interior de Deus prevalece de cima para baixo, até a borda de todos os degraus. Este é o mistério da palavra, e você anima todos eles. Mesmo quando um homem comete um pecado, então também a glória está vestida nele, pois sem ele, ele não teria força para mover um membro. Quer dizer, o cara, quando peca, ele peca porque há a força divina nele, levando-o ao pecado. E este é o exílio da glória de Deus. Na exortação de Moisés, onde se diz, veja, eu coloquei diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. O que é o mal? O mal também é bom. É o degrau mais baixo da bondade perfeita. Se alguém faz o bem, então o mal se torna bom. Mas se alguém peca, então se torna realmente mal. Tá? As instruções no intercurso com Deus, publicadas no livro que não é do Baal Shem Tov, né? É do Martin Buber, mas essa instrução é do Baal Shem Tov, que está no livro Hassidismo e o Homem Moderno. Então, o Baal Shem Tov dizia que o mal, o pecado, ele é o último degrau, o degrau mais baixo da glória divina, ou seja,
a luz divina decai até os atos mais vis. Ela está presa, ela está exilada dos mundos da santidade nas partes mais vis do mundo e das atitudes dos homens. E quando ele diz, se alguém faz o bem, então o mal se torna bom, mas se alguém peca, então se torna realmente o mal, é porque qual é a relação da maioria de nós? Nós lidamos com coisas ruins por conta das coisas ruins. O cara trai a mulher trai o cara por causa da traição, não para liberar a luz do ato de traição. Um cara não se droga para liberar a luz das drogas, ele se droga por causa das drogas, por causa do barato da droga. Né? Hoje em dia há quem se droga com ayahuasca. Não para ver Deus, para ficar loucão mesmo de ayahuasca. Então as pessoas se envolvem com aquele pá é a casca, é o mal. Agora, o Baal Shem Tov diz que é possível, e aí quando ele diz é possível, eu coloco esses homens e também Aleister Crowley, envolver-se com o pecado para extrair a luz que o anima. Esse foi o ensinamento de Sabbatai Zevi, de Natan de Gaza, também de Jacob Frank, de quem eu falarei no futuro. Crowley foi um homem terrível, não estou dizendo que Crowley foi um homem bom. Crowley era um homem problemático, Crowley era um homem cruel, Crowley era um homem abusador, e eu não estou dizendo para que ninguém o siga. Uma saída muito malandra que os telemitas, os teleminions usam hoje, é separar. O eu mágico do Crowley era do caralho e o Crowley era um idiota, a gente zomba do Crowley. Isso é pura malandragem. O Crowley não via as coisas dessa forma, ainda que ele tenha expressado isso em algum momento. Pelo contrário, o que o Aleister Crowley cansou de dizer é que o mago não precisava ser justo, ele não precisava ser reto. Ou seja, ele se colocou em contradição com toda a filosofia, com todos os caminhos mágicos que o antecederam, que diziam que um filósofo, que um teólogo, que um mago precisava de retidão. O que eu estou dizendo é que Aleister Crowley e alguns poucos indivíduos na história desceram a, como dizia os Sabbatai Zevi, as mansões de Samael para extrair as luzes lá que eu e você não poderíamos extrair. Quando eu falo isso no Centro de Estudos Teóricos, eu já aviso, eu falo, gente, a gente não vai comandar surubão, a gente não vai tomar entorpecentes, nada disso. Por que não vamos fazer? Porque a luz já foi extraída desses lugares. Outros fizeram antes de nós. E é nisso que se baseia o messiânica da Kabbalah messiânica. O Mashiach é aquele que salva os homens justamente enfrentando coisas que os homens não podem enfrentar. Aquilo que nos enfeitiça, aquilo que nos aprisiona, é de onde esses homens extraem luzes. Então, um comportamento realmente reprovável, injustificável de Crowley se encaixa com o comportamento de alguns santos católicos, hindus, cabalistas, chamado os atos de loucura divina. O Israel Regardie, no livro O Olho do Triângulo, daqui a pouco vou citar esse livro mais uma vez, ele conviveu com Crowley, foi secretário do Crowley, e ele disse que o Crowley era uma pessoa embriagada de Deus. Mesmo assim, ele disse que o Crowley devia ter alguma patologia, o cara era louco, numa loucura divina que transcendia os comportamentos humanos. Esse não é um caminho para ser seguido. Mas ao agir dessa forma, ao descer a luz divina, ao celebrar o casamento com a criatura cega do lodo, como o próprio Crowley escreveu num dos seus livros sagrados, Crowley extraiu luz de onde nós não podíamos. Segundo ponto, Crowley personificou a besta. Isso aqui parece até chovendo molhado, né? Porque o Crowley mesmo falava disso. Só que a tendência dos magos é não entender o que a besta realmente é. E é o que a gente tem tentado explicar de outro modo, e ao tentar explicar de outro modo, nós arrumamos uma porção de amigos, né? De magos, telemitas, simpatizantes de Telemann que me amam pelo Brasil e que querem me ver feliz e estão sempre desejando o bem para mim. Vou explicar. A partir de uma ideia de um pai da igreja chamado Irineu de Lyon, Santo Irineu de Lyon. No livro Contra as Heresias, Irineu de Lyon construiu uma ideia teológica chamada recapitulação e recirculação. O que era a recapitulação e a recirculação?
Irineu de Lyon, assim como Philip K. Dick escreveu no seu Tratactus, né, em Vales, a vinda de Jesus Cristo iniciou um processo não de história para frente, não da história avançando para o futuro, mas da história voltando para trás. Então, Irineu diz que toda a vida de Jesus, desde seu nascimento até sua morte e ressurreição, e não só de Jesus, mas a de Maria, mãe de Jesus também, era um recirculatio. Ele foi voltando à queda a desobediência dos judeus, a queda de Adão, Maria à queda de Eva, e eles ao retornarem, ao retrocederem no tempo, eles iam também desfazendo e vencendo em lugar daqueles que perderam. Isso era recirculatio, ou seja, o tempo voltando até um estágio em que o homem e Deus estão unidos, que é o estágio antes da queda. Além disso, ele falava de recapitulação. Caput é cabeça, né? Recapitular significa dar uma nova cabeça. Então ele dizia que todas as coisas, incluindo Adão, foram recapituladas em Cristo. Ou seja, todos aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus quis salvar, todos os homens predestinados foram todos devolvidos a Cristo como cabeça da humanidade, também por meio de Maria. Mas acontece que Irineu de Lyon descrevia uma outra coisa. Ele falava sobre a besta, sobre o papel da besta no livro do Apocalipse. Eu vou ler aqui. É o livro 5, capítulo 29, 2.2. Por isso, na besta que há de vir, haverá a recapitulação de toda a iniquidade e de todo engano, para que todo o poder da apostasia, guarda essa palavra, poder da apostasia, que se ajuntou e recolheu nela, seja lançado na fornalha ardente. Vou ler de novo. Para que todo o poder, grave a palavra, da apostasia, que se ajuntou e recolheu nela, seja lançado na fornalha ardente. O que Irineu estava dizendo? O ponto principal da nossa compreensão do Apocalipse. Se vocês viram o vídeo e leram o texto As Duas Criações, vocês entenderam como é a Cabalá messiânica. Nós entendemos que o mundo da escuridão e o mundo da luz estão entrelaçados. O nosso mundo físico existe como um caldeirão alquímico, onde a luz e as trevas estão sendo separadas. E essa é a história da humanidade. Voltando lá aos 52 dias, aos impérios, né? Egito, Suméria e Babilônia, Pérsia, dos quais eu falei, esse processo da história é justamente isso. A separação de luz e trevas. O erigir evolucionário pelo Espírito de Deus que vai tirando os aspectos demoníacos e animais. Também nos 52 dias, quando eu falei da Reforma Protestante, eu citei um texto de São Tomás de Aquino, em que ele descreve que a apostasia era o afastar-se de Roma. E eu, depois desse texto, foi inclusive desse mesmo vídeo, foi o vídeo da Reforma Protestante, eu mostrei ali que Lutero foi o grande responsável pela quebra desta unidade no Ocidente, da Igreja e dos impérios, né? Foi a queda do Império do Ocidente, que naquela época era um Império Católico. Ou seja, a apostasia era um afastar-se de Roma, para nós ocidentais, como centro espiritual e uma espécie de meca do cristianismo. E que todos os pensadores modernos e da pós-modernidade, eles derivam de uma forma ou de outra de Lutero. Se você pensar em Kant, Kant era protestante. E o próprio Crowley, mais de uma vez, remonta a Lutero a sua tradição espiritual. Então a apostasia era um desviar-se de Roma, segundo São Tomás de Aquino. O poder da apostasia é esse poder que quebra a unidade do cristianismo e que desfez a sociedade da Idade Média. Para Irineu de Lyon, o Apocalipse é como nós o descrevemos, o fim da história. Toda a virtude, toda a santidade é reunida em Cristo, toda a maldade é reunida na besta. Toda a santidade é reunida no cordeiro, que também é um animal, e todo o mal, toda a perversão e o pecado é reunido na besta, para que a luz se acomode com a luz, para que as trevas desçam as trevas. Por isso o livro do Apocalipse termina dizendo: aquele que é santo, santifique-se mais, e aquele que é impuro, se impurifica ainda mais. Eu já falei isso antes. Cristianismo verdadeiro não chama ninguém para mudar. Cristianismo verdadeiro chama para não ser hipócrita.
Seja quem você é. Não ponha máscara de santo se você quer fazer mal para os outros. E se você quer ser santo, que se foda o resto. Se você quer o divino, se você quer a graça de Deus, se você quer a luz divina, esquece emprego, esquece família, esquece faculdade, esqueça tudo. Seja quem você é. O Apocalipse diz que vai chegar um tempo em que a gente não vai poder esconder. Que os livros dentro de nós, no nosso coração, eles serão lidos, eles serão revelados. Hoje você pode fingir que é bom. Hoje você pode fingir que você está buscando as coisas que todo mundo busca e que você está feliz. Quando na verdade você queria era tocar o foda-se em tudo e se jogar no sagrado, numa busca mística. Nem que você ficasse sem as coisas. Hoje você pode fingir isso, mas um dia você não poderá mais. Então o livro do Apocalipse diz, esse é o desvelar. O bem será reunido, a luz será reunida num ponto, a escuridão em outro. Por isso eu já falei que Crowley, ele não foi um profeta de uma palavra nova, ele foi o profeta do Zeitgeist. Dá para você encontrar, dá para você desmembrar tudo que Crowley diz. Você encontra expressões de Crowley em Schopenhauer, em Nietzsche, em Kant, algumas ideias de Marx. Você encontra elementos do pensamento de Crowley espalhados em Freud. O que aconteceu em Crowley? O que Irineu diz aqui. A apostasia se juntou e recolheu. E quando eu falo que a apostasia se juntou e recolheu, você tem que ter o primeiro ponto em mente. Eu não estou dizendo que tudo que Freud disse era um absurdo, era demoníaco. Se não houvesse luz ali, não poderia ter sido dito, não poderia ter cativado pessoas. Isso vale para o marxismo, para o comunismo, isso vale para todas as ideias, todas elas. O fato é que a personificação da besta acontece antes da manifestação do Cordeiro. A besta aparece no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E no capítulo 14 aparece o Cordeiro com seus santos. Então, esse aparecer da besta e depois o do Cordeiro é o cumprimento da parábola do joio e do trigo do Apocalipse, do livro de Mateus capítulo 13. Separe o joio para queimar, é a ordem do Senhor lá na parábola do joio e do trigo, e recolha o trigo nos meus celeiros. Então, primeiro, e você vai ler isso no Apocalipse, primeiro a besta, o dragão, o falso profeta e aqueles que o seguiram são lançados no fogo, e depois a Nova Jerusalém aparece gloriosa. Esse lançar no fogo significa a devolução ao próprio elemento, ao mundo do caos, da ira, do conflito, e a acomodação da luz no seu também devido lugar. Esse também é o sentido oculto da parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. O rico que vai atormentado na chama e o Lázaro que vai para o seio de Abraão não é a descrição do que acontece quando as pessoas morrem. É a descrição do que acontecerá no fim dos tempos quando o joio e o trigo estiverem separados. Então Crowley foi realmente a besta. Ele personificou a besta. Todas as correntes dos Zeitgeist, toda a força da apostasia foi reunida nele para que uma vez que fosse destruída, e isso é algo que nós começamos a fazer, até um tempo atrás Crowley era quase uma unanimidade, magia moderna parecia o único caminho da magia, não é mais. Isso foi o que nós começamos a fazer contra todos, contra pessoas que hoje até se dizem nossos aliados, nossos amigos. Nós começamos contra todos. Esse processo que nós iniciamos, ele é o processo do julgamento final da besta. Por isso que eu escrevi um texto que doeu na bunda dos telemínios, em que eu peguei Mateus 23 e adaptei Mateus 23 aos fraters e sorors de Telemann, né? Então foi isso. A reunião de Crowley da besta, foi a personificação da besta, era a colheita do joio e do trigo, que ainda está acontecendo. Tá? Isso não é algo que, pronto, que aconteceu. Terceiro ponto, Crowley era Shiva. Isso aqui também foi um negócio que eu falei outro dia, e eu não lembro quem era, mas alguém me xingou. Tanta me xinga que eu não sei quem era, mas alguém me xingou porque eu disse isso. Existem vários indícios de que Crowley era Shiva, até na própria fala de Crowley. Mais de uma vez ele se comparou a Shiva. Se você ler o Liber 418, toda a experiência mística ali é atribuída ao abrir dos olhos, do olho destruidor de Shiva. Né? Shiva, para quem não sabe, é o yogi perfeito, né? O yogi imperfeito, o senhor da yoga,
né? Um dos deuses dos Devas da Trimurti, o senhor do Tantra, né? Inclusive o sistema de Crowley tem uma certa semelhança com o Tantra. Você pode pensar em Babylon como Shakti, você pode pensar na besta como Shiva. Além dessas semelhanças superficiais, existe uma outra semelhança que para mim é muito mais destacada. O sistema de Crowley, ele é muito parecido com um sistema na Índia chamado Advaita Vedanta. Vedanta quer dizer fim dos Vedas. Advaita quer dizer sem dualidade. Então esse sistema sem dualidade, ele quer dizer, e você vai encontrá-lo, por exemplo, no Shiva Samhita, que a impressão de que eu e Deus, e Purusha, e Brahman somos dois, ela é uma ilusão. Ela é Maya. E que por meio da yoga, por meio de exercícios espirituais, disciplinas espirituais, eu dissolvo essa ilusão, eu desfaço esse poder ilusório e percebo que o Atman, que meu ser interior, na linguagem de Telemann, Hadith, e Brahman, o infinito, sem personificação, impessoal, são um só. O grande expoente do Advaita Vedanta na Índia foi Shankaracharya, né? Mas óbvio que Shankaracharya era um cara de uma vida reta, era um asceta, e Crowley não era, né? Crowley era o inverso do asceta, Crowley era o putão do rolê. Acontece que a filosofia de Crowley, ela é idêntica na sua metafísica à de Shankaracharya. E por que eu estou falando isso? Porque havia uma profecia da ação de Shankara e que nós podemos associar a Crowley, porque o próprio Crowley, inclusive dos livros de instrução na AA para o probacionista, um dos primeiros livros que ele lê é justamente o Shiva Samhita. No Padma Purana aparece uma conversa entre Shiva e a esposa dele, do deus Shiva. Olha o que ele diz para ela. A filosofia Mayavada é contrária às escrituras. Daqui a pouco eu falo que é Mayavada. Trata-se de budismo encoberto. Minha querida, em Kali Yuga, Idade das Trevas, como eu sempre disse, Telemann é uma religião da Era da Noite, e a própria iniciação máxima de Crowley não é em Lux, em Tiferet, é em Nox, né, em Binah. Em Kali Yuga, assuma a forma de um Brahmana, do sacerdote Brahmana. Shiva está falando isso. E ensina essa filosofia imaginada Mayavada. A fim de enganar os ateístas, descreva a suprema personalidade de Deus como sendo sem forma e sem qualidades. Similarmente, ao explicar o Vedanta, descrevo a mesma filosofia Mayavada, ou Mayavada, né? De modo a desorientar toda a população para o ateísmo, negando a forma pessoal do Senhor. Essa coisa de desviar para o ateísmo não é que o cara não vai acreditar em Deus. Ele explica o que é esse ateísmo. Os telemitas não são ateus, mas eles também não são deístas. Ele diz porque eu descrevo a suprema personalidade de Deus como sendo sem forma e sem qualidades. Como sendo algo e não alguém. E este ser algo e não alguém, ser algo indescritível, é o mesmo que não ser. É um não ser. O Crowley mais de uma vez falou sobre este não ser. Shiva está dizendo que vai fazer isso. E ele diz depois, outra vez, também no Padma Purana: minha querida esposa, ouve minhas explicações de como propagarei ignorância através da filosofia Mayavada. Simplesmente por ouvir essa filosofia, mesmo um erudito avançado cairá. Agora está uma ondinha aí de artigos sobre Telemann na academia, né? Eu tenho visto um movimento meio idiota desse. Não é de se estranhar, né? A academia brasileira, a produção acadêmica brasileira é pobre, miserável e burra, né? Elitista e inclinada totalmente para a esquerda, embora Crowley não fosse esquerdista, pelo contrário, mas Crowley foi sequestrado pelos pensadores da esquerda, então não estranho, né? Mas ele está dizendo aqui que os grandes eruditos vão cair ao ouvir essa filosofia. Em tal filosofia que é muito inauspiciosa para as pessoas em geral, quer dizer, traz azar.
fode a vida, entendeu? Eu não conheço telemita de boa. Telemita de boa que eu conheço é telemita de boteco. No boteco, para ver se come alguém, o cara é telemita, o cara vai falar da besta, o cara vai falar do falo. Aí ele é telemita, mas telemita, praticante de telema mesmo, se ele praticar telema, ele se fode. Como todos os discípulos do Crowley se foderam, entendeu? Então, é inauspiciosa para as pessoas em geral. Interpreto erroneamente o verdadeiro significado dos Vedas. Recomendo que todas as atividades sejam abandonadas como forma de obtenção da liberdade do karma. Essas atividades abandonadas, elas são justamente as atividades de retidão, de integridade. Isso não encaixa com Shankaracharya, mas se encaixa com Crowley. Nesta filosofia descrevo que Jiva, a alma, né, ou Shiva, e a alma suprema, que é Deus total, são um só. Aí você fala, cacete, então Shiva é o vilão da história, mano. Não, Shiva não é o vilão da história. Essa ação de Shiva, ela atende justamente à manifestação da besta do tópico anterior. Um tópico casa com outro, certo? Se no 2 eu disse que Crowley personificou a besta, aqui para nós no Ocidente, no Oriente, principalmente no Oriente, na Índia, esse processo de Shiva é um processo de purificação. Você vai encontrar um processo semelhante quando se fala da apostasia na própria Bíblia. Na primeira epístola, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando da manifestação de Jesus Cristo, diz que antes dessa manifestação, Deus enviaria um poder enganador para fazer acreditar os homens que não amaram a verdade. Então estes ateístas, quando ele diz que é budismo encoberto, é porque no budismo existe uma doutrina do anatta, sem eu. Porque se o Jiva e a alma suprema são um, só que a alma suprema não tem forma, então a minha alma também não tem forma, não tem características, logo ela também não tem existência verdadeira. Há certa verdade aí, mas eu não vou discorrer isso agora, porque senão a gente vai ficar nesse vídeo aqui até amanhã. Vocês vão desistir de assistir. A ação de Shiva, ela é justamente uma ação para encerrar a Kali Yuga. Ela vem para aqueles que não amaram a verdade. Ela vem por conta desse texto aqui do Bhagavad Gita. É o capítulo 7, verso 19 do Bhagavad Gita. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. É muito raro. O que isso quer dizer? Por que é que Shiva vem e engana as pessoas? Ele engana as pessoas porque as almas que, depois de muitos nascimentos, estão finalmente prontas para unir-se a um serviço devocional a Krishna, para envolver-se numa devoção amorosa com Krishna, a Bhakti Yoga, para descobri-lo como essência de todas as coisas, entender como isso atua e opera na própria alma, eles atravessarão essa ilusão. Então é comum que no início da jornada a gente até pense isso, a minha alma não tem, não existe de verdade, mas depois eu devo transcender. Só que Krishna diz que essas almas são raras de encontrar. A ação de Shiva e a ação de Crowley, ela é isso mesmo, vai arrastar uma renca de telemita mesmo, vai arrastar um monte de gente mesmo, porque ao arrastar essas pessoas mostra que elas não estão prontas, elas não nasceram bastante, elas não vieram bastante para descobrir a verdadeira essência das coisas. Ou seja, a ação de Shiva, a ação de Crowley, como de Shankaracharya antes dele, faz com que o serviço devocional verdadeiro, puro, a verdadeira devoção a Deus, seja rara. E apenas almas realmente eleitas, realmente santas e realmente dispostas a essa devoção se entreguem a ela. Como eu disse agora há pouco, né, Shiva comparou a filosofia mayavada, maia de ilusão, né, ao budismo. E esse é o meu quarto ponto. Crowley personificou os 3 venenos. Se você digitar na internet, se você digitar Telema e escrever o caminho do excesso, você vai encontrar um textozinho meio bosta, francamente, mas que vai te ajudar a entender. Há uma comparação entre o budismo como o caminho do meio, porque a proposta de Siddhartha era o caminho do meio,
E o caminho do meio não tem a ver com mediocridade. Se você encontrar esse texto, você vai ver lá que é dito que o homem do meio é um homem medíocre a partir dos pensamentos de Nietzsche. E que Telem é o caminho do excesso. Até o livro da lei diz isso, né? Excede e excede. E o texto, como eu disse, um texto meio bosta, termina com uma frase de William Blake, né? Que a estrada do excesso leva aos palácios da sabedoria. Como eu disse no primeiro ponto, para alguns é verdade. Para algumas pessoas o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Existe uma mística no exceder que às vezes faz com que a pessoa experimente uma substância das coisas e desperte, muitas vezes pelo caminho do excesso, mas esse não é o caminho da maioria. É por isso que a gente vê pessoas totalmente fora de si e fora de controle. Essa interpretação pejorativa do caminho do meio, que na verdade é justamente o meio entre dois excessos, entre o excesso do ascetismo, da ascese, e o excesso do sexo, do prazer, da busca pelo prazer, que é o caminho proposto no Bhagavad Gita. Krishna diz isso: o homem que jejua demais ou que se abstém de jejuar não entra no serviço de devoção. Então, esse caminho do excesso de Telem é uma inversão do budismo. Mais de uma vez também Crowley disse que ele estava envolvido com o budismo, com a cosmovisão budista, quando ele recebeu o livro da lei. Então não tem como eu entrar nesse assunto, mas eu estou pretendendo fazer um curso sobre isso para desmembrar cada um desses pontos, mas eu falo bastante isso no Centro de Estudos Teoses. Cada uma das divindades telêmicas, ela é um dos 3 venenos do budismo. No Iti, quando clama tudo para mim, ela personifica o egoísmo. Hadith, quando diz que ele é o conhecedor, que a sua noiva será conhecida e ele nunca, personifica a ignorância. E Ha-Horkuit, com seu discurso de destruição, de pisar os gentios, arregaçar a porra toda, ele é a ira. Por que essa personificação? Porque é muito mais fácil enfrentar inimigos personificados do que enfrentar inimigos sem rosto. Ao mesmo tempo em que ele despersonifica Deus para que as pessoas se desviem, é um poder enganoso da parte de Deus. Eu não li, mas no Shiva Purana, Vishnu pede a Krishna que desvie as pessoas. Pede a Shiva que desvie as pessoas. Então essa ação é uma ação orquestrada pelo divino para selecionar as almas preparadas e para derrubar as almas que ainda não estão, para que elas possam aprontar-se, para que elas possam entrar no serviço devocional nessa vida ou em outra. Ele despersonifica Deus e ao mesmo tempo personifica esses excessos. Por isso eu digo que o sistema de Telem é um sistema de anti-iniciação. Não só eu disse, Frater Ahad, o filho mágico de Aleister Crowley, também disse. Isso nos leva ao ponto 5. Crowley extraiu luz do protestantismo. No começo do vídeo eu falei que todas as coisas existem porque há luz. E eu disse também que o próprio Crowley se associa espiritualmente a Lutero. Lutero é mencionado no Liber 418 e alguns outros textos de Crowley. Bom, Crowley cresceu numa seita evangélica, protestante, os irmãos de Plymouth. Inclusive, a mentalidade de Crowley sobre o cristianismo é decorrente daí. E eu nem culpo o cara, porque não tinha como alguém crescer naquilo e crescer são, sadio e amando o cristianismo. Uma coisa é você crescer na Deus é amor. Se você crescer na Deus é amor e gostar de cristianismo, eu vou duvidar da tua integridade mental, né? Então ninguém cresce na Deus é amor e ama cristianismo, só se for louco. Então imagina, o Crowley cresceu na versão internacional da Deus é amor, da Assembleia de Deus do Ipiranga, né? Então ele cresceu abominando o cristianismo que lhe foi apresentado. Quando o Crowley é iniciado, ele é iniciado na Golden Dawn, que é uma ordem Rosa Cruz. E os Rosa Cruzes são de tradição espiritual protestante também. O que estava acontecendo ali? Tanto nos irmãos de Plymouth, é a mãe de Crowley que disse que ele é a besta, e eles interpretavam a Bíblia literalmente. Inclusive, o desprezo de Crowley por Jesus é porque ele, envolvido com todas as teorias do mito de Cristo, né, que eram muito famosas, era o início desse pensamento, dessa investigação, né, sobre Jesus histórico e tudo da sua época, não encontrando fundamentos históricos que
confirmassem realmente a existência de Jesus, ele abriu mão de Jesus. O que é uma coisa muito cristã. Aliás, a mística do Crowley é totalmente cristã. Se você ler as aventuras espirituais dele em Liber Corde 5 de Serpente, no Liber 418, e você contrastar com a vida dos místicos de Santa Teresa d'Ávila, Juliana de Norwich, Mestre Eckhart, você vai encontrar uma linguagem, uma experiência muito semelhante, extremamente semelhante. A mística de Crowley é profundamente cristã. Mas como eu falei no começo do vídeo, por isso ele rejeita o cristianismo, né? Ele entendia que para que o Logos, o Magus, trouxesse uma palavra, uma fórmula mágica de salvação, essa fórmula precisava ser encarnada. Infelizmente, por conta da sua formação protestante, ele não sabia que essa fórmula é encarnada na liturgia, na missa. Ali acontece a encarnação, e cada cristão que come dignamente do sacramento se torna Cristo, se torna corpo de Cristo, Cristo totus, Christus totus, Cristo total, Cristo histórico, encarnado, na missa. Se o cara realmente participar do único rito de magia branca que existe na Terra, no momento. Crowley não entendia nada disso. Então ele sempre esteve ligado ao protestantismo. Quando a sua mãe dizia que ele era besta, ela está dizendo que ele era besta mesmo. Não era um xingamento. Eu sou besta, moleque besta. Não, é a besta. A besta. Ela achava que ele era besta mesmo. Até tem uma história do Crowley que ele estava brincando no quintal. Ó, pra você ver a loucura, hein? Porque foi entre os irmãos de Plymouth que começou essa loucura aí. E ele entrou em casa e não sei o que estava acontecendo. Sumiu todo mundo lá. Ele entrou em pânico, porque ele achou que o pessoal tinha sido arrebatado. E ele tinha ficado. Pra você ver como que o bicho era desorientado. Né? Então, se você acha que você vai ser arrebatado, a Lester Crowley achava também. Então, toda a vivência de Crowley foi a extração dessa luz. Mas essa luz precisava voltar, a apostasia tinha que ser desfeita. Sabe a apostasia, o afastar-se da igreja? Tinha que ser desfeita. Como seria desfeita essa apostasia? De um jeito que o Crowley jamais poderia imaginar. O nascimento do seu filho mágico. O livro da lei profetiza o nascimento do filho mágico. Crowley orquestrou um rito para gerar esse filho mágico. E apareceu a rádio, o Crowley falou, esse cara que vai fazer Telemann arregaçar no mundo. De repente o cara começou a fazer umas interpretações meio doidas, o Crowley, mano, o que é, que porra é essa? Resultado, em 1925, Frater Ahad, na meia-noite, numa meia-noite, recebeu a comunhão eucarística da Igreja Católica. Isso faz o cu do telemita cair da bunda, cara, porque eu já vi todo tipo de explicação, porque o Ahad estava louco, porque o Ahad queria destruir a igreja de dentro, mas quando você lê os diários do Ahad, os comentários, não tem nada a ver. O que aconteceu? O que aconteceu foi um tikkun, uma reparação cósmica. Crowley está extraindo luz. Ele foi iniciado na Golden Dawn no sistema Rosa Cruz, que é protestante, que é de tradição protestante. Ele extrai a luz da Golden Dawn ao ponto de derrubar a Golden Dawn. Internamente, quando ele revela os segredos da Golden Dawn, ele destrói magicamente a Golden Dawn. Ele canaliza toda essa força mágica que ele extraiu na gestação de um filho mágico, que ele entendia que esse filho mágico ia desvendar o livro da lei. De fato, ele desvendou. Muito do que eu falo aqui vem do Frater Ahad. Ahad era louco, eu também sou. E o que o Ahad faz? Ele entende que o destino dele é justamente ir à igreja. Ele escreve isso, era necessário que Ahad passasse ao pilar oposto da árvore. Era necessário. Eu ainda vou falar sobre o Frater Ahad mais detalhadamente, mas quando Ahad recebe a comunhão eucarística, o processo de tikkun que o Crowley iniciou na infância é terminado. Ele já foi reparado, a luz do cristianismo já está unificada e isso tem efeito sobre todos nós. Por último, Crowley trouxe os Old Ones. Isso é a melhor coisa que ele fez. Sabe os Old Ones? Quando eu falo Old Ones, eu sei que na literatura do Lovecraft não tem só Old Ones. Tem os Deep Ones, tem outras criaturas. Mas quando eu falo Old Ones, estou falando dessa porraiada toda de monstros que existem nos mitos de Lovecraft e que o Kenneth Grant, a segunda besta do Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe da terra, que recebe a imagem da besta, que foi o quadro de lã, disse que eram as grandes forças iluminadoras da humanidade. Os Old Ones são a escuridão primeva.
Primeiro ponto, o que eu falei? Tudo funciona com luz. Voltando aos 52 dias. Lembram quando eu disse que Marduk construiu tudo a partir do corpo de Tiamat? Você não encontra esse mito apenas na mitologia suméria e babilônica. Você vai encontrar esse mito espalhado em todas as culturas. Você vai encontrar no shintoísmo, você vai encontrar os irmãos de Odin matando o gigante Ymir e a partir de Ymir construindo todas as coisas. O que é isso? Essa criação diziam os maniqueístas, a terceira criação. A luz e as trevas se misturaram, então o universo é criado, como eu falei bem no início, para se tornar um tanque alquímico, ou seja, Tiamat, quando é morta por Marduk, ela já está cheia de luz. Ela já engoliu luz divina e agora o universo é criado como uma mistura de luz e de trevas para a partir daí ser extraído. Então os primeiros deuses, os deuses tenebrosos, eles possuem a luz primeva mais poderosa. Na barriga do Cthulhu tem uma luz que nós desconhecemos, que nós nem imaginamos. Por isso que numa das visões do Crowley primeiro aparece o horror, a estrela da morte, o horror de 8 tentáculos, que tenta agarrá-lo. Ele escapa pelo olho do Magister e a presença, a vinda do anjo destrói aquela visão. A partir do momento que essas criaturas estão entrando no nosso mundo, dentro delas existe luz. Nós devemos extrair a luz que está lá. E essa luz, uma vez extraída, vai transfigurar o nosso mundo. O que está acontecendo? A mesma coisa que eu disse lá no começo. O cara se envolve com o pecado, não para extrair a luz do pecado. Simplesmente nós não conseguimos fazer. Isso cabe a poucos, aos homens mais santos. Pensa um pouco que Jesus Cristo morreu não só como um criminoso. Jesus Cristo morreu como um amaldiçoado. Porque o Antigo Testamento dizia que era maldito todo que fosse pendurado no madeiro. É fácil você pegar a cruz. Ai, que lindo, e beijo o pé da cruz. A cruz é demais, a cruz é o caralho. Se você fosse judeu, você abominaria aquele homem. Você falaria, nossa, Deus o amaldiçoou. Deus o permitiu ser levado para a cruz. Ele morreu considerado como um apóstata. E você vai ver esse comportamento errático em Jesus também. Levando os discípulos para comer sem lavar a mão, tocando em leproso, andando com puta, andando com cobrador de impostos. Você vai ver Jesus na bagunça assim também. Jesus também está extraindo luz de onde ninguém vai. Ele está extraindo luz do pecado também. Porque é possível sim dizer que Jesus pecou segundo a lei. Nessa história de que, não, Jesus era sem pecado porque internamente ele não tinha desvio. Claro, o caráter de Jesus era diferente do de Crowley, porque eles são momentos diferentes da mesma manifestação messiânica. Então, os Old Ones, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão interagindo com os Old Ones, com Lan, com as forças, com Leviatã, com as forças das trevas. E isso vai destruí-los. Isso está nos destruindo. Mas abrir a porta para que essas forças primordiais, manifestem-se na Terra, é também permitir que a grande luz seja extraída. Então, repetindo os tópicos, Crowley extraiu a luz do pecado, Crowley personificou a besta, Crowley era Shiva, Crowley personificou os 3 venenos, Crowley extraiu luz do protestantismo e reunificou sem querer por Ahad, né? Por isso que o livro da lei diz que ele ficaria triste com isso, ele ficou. E Crowley trouxe os Old Ones. Isso é o primeiro passo para entender esse Koan. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí o que você achou, no YouTube, Facebook, aonde você preferir. Não deixe de nos acompanhar. Fique de olho no Centro de Estudos Teoses. Há muita coisa boa para fazer. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Namastê.